Olá, eu sou Sol Viana, oraculista e terapeuta holística, e convido você a estar aqui comigo todas as quartas-feiras na Astral TV com o meu programa Era Só o que Me Faltava. Terei muitas novidades, vários temas para vocês, ensinarei simpatias, banhos, falarei sobre os anjos, sobre assuntos infinitos e gostaria que você estivesse aqui comigo. Até lá! Está no ar o programa Radianálise Saúde. Estamos ao vivo pela Astral TV. Gente, hoje eu estou com uma convidada que aqui eu estava conversando com ela, né, por detrás das câmeras. Que pessoa maravilhosa! Eu estou com a Marcidália Nascimento Hernandes. Ela é psicóloga clínica. Seja muito bem-vinda, Ai, muito Marcidália. obrigada, é uma honra estar aqui. Nossa, foi muito. Eu assisto, já sou fã, imagine, então eu estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui nesse programa maravilhoso. E fora que eu conheci a fundo outras questões aqui, que vocês têm que saber. Isso que é bacana, A essa troca. troca de energias. A Marcidália também é uma profissional, gente, fantástica, uma psicóloga clínica que, olha, eu sou suspeita, né, de falar da Marcidália. A minha filha faz tratamento com ela. Então, nosso tema de hoje, gente, é sobre os adolescentes. Nós sabemos que não está fácil, né? É, não Sou tá mãe de fácil. 2 adolescentes, não é fácil, então nós precisamos de uma profissional e essa profissional está aqui ao meu lado. Marcidália, o que você tem a falar sobre os adolescentes de hoje em Ai, dia? hoje em dia a gente precisa olhar para eles, porque ele é a futura sociedade. Eles já fazem parte, mas assim, é os responsáveis por tudo que está acontecendo hoje. Então, a gente olhar, ajudar, impulsionar, né, os nossos filhos, os nossos adolescentes, porque hoje tem rede social, tem a tecnologia, e para se criar um filho precisa de uma tribo. E hoje em dia, o que que acontece? É só o pai, a mãe, pai trabalhando, mãe trabalhando, não tem os avós próximos, cada dia mais as famílias são pequenas, eles não têm repertório de experiências, as experiências deles são baseadas nas redes sociais. E isso traz para eles uma falta de identidade, de segurança, autossegurança. Enfim, eh, a gente precisa olhar. Acho que todo pai tem que acompanhar e não é deixar ele escolher, não deixar ele ser direcionado, né, ele fazer as coisas, porque eles ainda não são totalmente formados. Então eles precisam da gente ali para que, igual você coloca, este é o caminho, né, o caminho da sua família, da sua criação, do seu caráter, esse é o caminho. Aí ele vai desviar, ele vai sair, você volta, coloca ele aqui, ó, reto. Aí ele vai e volta, ó, tá tudo bem, aqui é legal, você já viu, mas é o acostamento. Vamos aqui, ó, é reto. Tipo, Mas hoje em dia, hum, os adolescentes, Marcidália, hum. você vê que eles estão perdidos, né? Sim, Tanto na escolha da sua profissão, tem sim, muitos adolescentes que não sabem, né? A minha filha foi uma, né? muito Inclusive, novo, né? né. Que ela estava aí meio perdida na escolha da sua profissão. E hoje em dia, nós sabemos que com essa facilidade da internet, é tudo aberto, É, não tem censura, né, eles estão ali mexendo em tudo, eles não estão sabendo digerir, na verdade, o que eles estão mexendo na sim, é internet. muito conhecimento, né, é muita informação, muito, e pouco aprendizado, porque você conhece Pois um é. pouco de cada coisa, mas e o aprendizado, o processo deles, né. E você, como psicóloga, você tem essa certeza que realmente vem da estrutura familiar? Com certeza, precisa. Assim, a estrutura familiar é a base.
As suas primeiras relações que você tem com o mundo é com a família. Se ali a base não é construída de forma forte, eu costumo falar que a adolescência é a última chamada, porque depois que passa da adolescência, a gente tem tratamento. Verdade. Cura é na adolescência, né? Mas nós sabemos que não é fácil você tirar um adolescente do computador. Então, Não por é isso que fácil. precisa, assim, um enorme esforço familiar dos pais, dos responsáveis, dos adultos, né? Você vê, a lei fala que o pai tem que pagar a faculdade para o filho até os 25 anos. Isso Sim. é lei. Por que existe essa lei? Porque tem todo um estudo que a necessidade, ele ainda não está preparado para se, né, se estruturar sozinho. Algumas pessoas estão, mas assim, emocionalmente, cientificamente, por causa do cérebro, né, do lado do frontal, Sim. assim, não estão. Então, existe uma regra, uma lei, e aí a gente pega e abandona os filhos nas redes sociais, porque é uma questão de segurança financeira, que é a faculdade, uma segurança emocional, uma segurança física, então é muito importante, muito, muito. E tem o outro exemplo dos pais, que eles também tem alguns pais que ficam o tempo todo no computador perto dos seus filhos. É uma geração aí que precisa de ajuda. Esses pais precisam de ajuda. Porque, e assim, eu falo, né? Até falo para os pacientes, toca, né? Volta para agora, porque vocês ficam muito no futuro, quando eu fizer, ai, quando eu tiver dinheiro. Eu tenho adolescentes que estão adoecidos porque ainda não tem 1 milhão com 20 anos. Por quê? Porque tem cheio de redes sociais aí, falando, se você não mora na casa do seu pai, você é um, né, fala, né, e eles assistem esses blogueiros que não tem onde cair morto, muitas vezes, né, mas ficam ali fazendo um programa e você fica absorvendo, e tudo que a gente absorve, tudo que a gente consome, aumenta, nos forma. E assim, uma dica que eu falo para os pais, se você observa o que seu filho está se alimentando na tecnologia, nas redes sociais. Antigamente, quando não tinha as redes sociais, a gente via muito filme. Ai, que tipo de filme seu filho está assistindo? Hoje as crianças, os adolescentes nem têm mais paciência para assistir filme. Sim. E aí, mas assim, você tem que ver que tipo de conteúdo. É um conteúdo que ele precisa estar ali, rico? Atenção, muita atenção para o seu filho está totalmente sem identidade, né? Tá construindo através das pessoas que ele está assistindo. Traz seu filho para perto, mostra pessoas que você tem admiração, traz, né, pessoas próximas, não de rede social. Sim, entende? sim. E nós sabemos que tem muitos adolescentes que estão sofrendo aí com depressão. Mas, Cidália, por que aumentou o número com os adolescentes aí com depressão? Eu acredito que vem muito por causa Do querer ter, do né, e não querer poder, ter e né? não poder. E não ter referências. Por exemplo, repertório. Um adolescente, ele vê um menino que já está rico, que já está cheio de coisas, e aí ele pega, ele vai trabalhar. Aí ele ganha um salário, um adolescente, né, começa a fazer estágio, mas eu ganho isso, eu ganho aquilo. Mas e o repertório da construção que o pai dele construiu, que o avô construiu, que o tio construiu, de perto, porque ali ele vê só o resultado. E aí ele vai tendo aquela expectativa, criando expectativa de quando, e aí eles começam a não ter esses repertórios positivos, eles só ficam com repertórios negativos. E aí o que acontece? Quando eles vêm para a terapia, eu tenho que reabilitá-los a ter repertório, trazendo eles para a realidade, fazendo pequenos passos. Olha, vai na faculdade, mas está todo mundo sabe matemática, eu não sei. Aí você vai lá, orienta os pais, vamos dar uma aula particular para reforçar, para ele ter estima, para poder continuar, porque muitos desistem, e aí vai dando a depressão. Se você não faz esse trabalho de reabilitar eles, o que acontece? Eles vão ficando... O que é a depressão? Não é excesso de passado. Depressão é perca de esperança. E os adolescentes, eles estão perdendo a esperança. Aí eles ficam na rede social, em fuga,
Porque eles não têm força. A gente fala que é autossabotagem, fala um É. monte de coisa, mas eles não têm força para poder enfrentar. E todo mundo parece que está maravilhoso, mas está todo mundo doente. Pois é. E você é a favor, de indicar, medicamentos? Não você, porque isso é a Uhum. parte do Do psiquiatra. psiquiatra. Você acha que ajuda ou atrapalha? Eu, assim, acho que a gente anda juntos. Juntos, É, né? porque já tem muita criança e muito adolescente que já está adoecido. E aí, na terapia, você precisa tirar os sintomas, que é a medicação, tira Sim. os sintomas, para você poder acessar a causa do que está acontecendo Mas o com o medicamento adolescente. não acaba mascarando o diagnóstico? Ah, não. Não? Não, eu acredito que uma vez que você tem o diagnóstico, aí você medica. Você não medica só por sintomas, Claro, entendeu? claro. O psiquiatra né, não deve medicar. Mas Ele o correto é, em primeiro lugar, os pais, passarem com um Com o psicólogo para depois psicólogo indicar e o para o psicó psiquiatra. pode ser Ou vice-versa também, pode porque, ser. assim, normalmente vem pra gente, aí a gente vê que os sintomas tá tirando muito eles do eixo, né, que não tá conseguindo acessar, tá prejudicando, porque o que que é um transtorno? É quando tem um prejuízo na vida daquela pessoa. Então, quando você vê que o prejuízo já está avançado, aí a gente fala: "Olha, aqui tem um transtorno, precisa de Sim. medicação", entendeu? E os pais conseguem, identificar que o filho está ficando já depressivo? Eles conseguem? Não. Ou será que eles fazem vista Eu grossa? acredito que muitos pais não conseguem dar conta de, de entrar assim, em contato, porque é muito doloroso também você saber que Saber seu do filho não filho. está bem. Então aquele pai finge que não, ah, não, isso é fase, nega, Nossa, nega. E aí é o negação. pior prejuízo que você possa dar para o seu filho, porque aí entra nessas questões do que a gente está vendo hoje aí, da sociedade, dos Sim, homens, né, que sim. vocês até, Então os enfim. pais podem não Não aceitar, acei A maioria estão estão prejudicando os prejudicando os filhos. filhos. Eu falo que o perigo começa dentro de casa. O problema começa dentro de casa. Porque você vê, né, qualquer tipo, impulsividade. Eu tenho meu filho, eu vejo que ele tem uma questão assim, ele é mais impulsivinho. Ele já: "Ah, eu quero", vai lá e faz. E aí eu falo, aí hoje a gente tem uma técnica, eu falo: "Isso não é muito normal, É, né, essa sim. impulsividade, o que está gerando isso nele?". Aí você começa assim, você começa a ver, os pais veem, mas eles falam: "Ah, não, é da idade. Ah, não, é porque ele anda com amigo", sempre a culpa é do amigo, sempre a culpa é de alguém. É do pai, muitas vezes tem essa alienação parental. A Hum. criança está totalmente destruída. Ah, mas é o pai. É o pai que é agressivo demais, ou é a mãe que não sei o quê. E aquele sozinho, ai, dá uma dó, gente. Gente, e qual o primeiro sintoma da criança que está com depressão? Ou Isolamento. isolamento é o primeiro sintoma? Isolamento, né? Um dos primeiros sintomas. Não querer ir para a escola, sabe? Dificuldade de se socializar. O isolamento. Gente, isolamento já é assim. Dificuldade de se socializar. "Ai, mas o pai é tímido, a mãe é tímida". Não, ele é adolescente. Ele está na idade de querer experimentar o mundo. Se ele está se isolando, ele está com dificuldade. A gente precisa cuidar. A gente precisa ajudá-los a enfrentar os desafios deles, entendeu? Não deixar ali, ah, faz parte. Não, vamos ficar atento desde pequeno. Porque hoje, igual eu falei, a gente precisa de muitas pessoas para criar um filho. E aí, hoje não tem, hoje a nossa sociedade ela está muito pequena e está cada vez menor. A gente não tem rede de apoio. Por exemplo, eu moro em São Paulo aqui com meu filho, meu marido em Brasília, e o que que acontece? Eu não tenho rede de apoio. Então, se eu preciso, aí eu tenho que contratar, tal, 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 tal. E quantas famílias vivem assim? E aí ele tá lá na escola, aí fica lá o dia inteiro, você não sabe o que está acontecendo. Então,
pai e mãe, fiquem atentos. Se tiver, procure um profissional que ele vai orientar vocês, vai orientar a criança também, vai ressignificar com ela muitas questões, e aí ela vai se fortalecer e vai ser um adulto saudável, forte, que é o que a Sim. gente quer, independente, pronto para a sociedade. E você é a favor de tirar o computador da criança, do Então, adolescente? assim, para você tirar o computador, eu não sou a favor, porque para você tirar o computador, você precisa estar lá. Entende? Porque o que que o menino vai fazer? Ai, tem que lidar com o tédio. Tá, tem que lidar com o tédio, mas até o tédio ele precisa estar em alguma situação, não é assim: "Ah, vou ficar aqui à toa", né. Então você pega, sai com seu filho e assim, o computador eu não sei, né, dependendo das crianças. Tem criança que fica o dia inteiro em casa. Aí ela chega, ela precisa dar aquela relaxadinha dela. Então você deixa ela assistir um filme, um jogo completo, por exemplo, agora a coisa mais nociva que você pode deixar seu filho assistir é vídeos curtos. Porque é, ó, prazer, dopamina, prazer, impulsividade, gerando ansiedade, entendeu? Vídeos curtos, não. Agora, se ele quisesse já fazer um jogo, ter um jogo no assim, todo mundo condena, mas como eu sou psicóloga de adolescente, eu jogo com eles. Olha. Eu conheço o Discord, eu conheço os aplicativos que eles usam, porque eu jogando eu vou acessar com ele onde está o vazio, onde está a dor. E ali talvez ele se um mundo paralelo que ele cria para ele suportar a angústia que está lá E em eles cima. conseguem, na sua experiência, de consultório, eles conseguem se abrir com você? Sim, sim, É. principalmente quando eu jogo. Ah, é? Quando eu jogo Olha. com eles, quando eu entro, mas aí eu falo, eu mesmo vou conscientizando eles, porque os meninos são muito inteligentes. Sim. E eu vou conscientizando, eu vou falando: "Olha, vídeo curto, olha como deixa a gente, né, isso faz mal, vamos criar uma rotina". E aí eles fitness, querem estar Uhum. bonitinhos, tal. Você quer ser rico? Então a gente vai construindo passo a passo para a construção. E o adolescente, ele pode ser tudo que ele quiser, basta treinar. Todos nós, né, podemos ser tudo que nós quisermos. Então, você trata no consultório, mas Hum. quando esse adolescente volta para casa, como que é feito? Você tem um Não, eu tra faço orientação dos pais, tá, orientação parental. Eu preciso falar: "Olha, seu filho", aí eu conscientizo os pais tá. do sofrimento do filho. Os Falo: pais aceitam? "A maioria aceita, mas é muito difícil, né". Por quê que é difícil o pai? Porque o pai, ele tem que lidar com as dores dele, ele não quer enfrentar aquela dor. "Ah, eu era assim quando eu era criança e não tinha essas frescuras". Ah, mas ele é outra pessoa, você tinha outra história, é outro cenário, Outra época. outra época. Essa época ele tem muito mais, estímulos, eles assim, eu vejo os adolescentes jogados, assim, num mundo cheio de pedradas e eles nem sabendo o que está acontecendo. É. E o que que a gente precisa fazer? Os adolescentes, eles estão num campo descampado, tá cheio de bomba. E aí, o que que precisa? A gente precisa colocar paredes, sabe? E parede é o quê? Família. Quando você está num campo, né, assim, começa a cair raio, para onde você vai? Você vai para um abrigo. Sim. É a mesma coisa, o adolescente, ele tá lá. E se ele não encontra esse abrigo, ele começa a adoecer psicologicamente, adoecer. Por quê? Nossa. Porque ele precisa criar um mundo imaginário, que é o mundo dos jogos, um mundo de não sabe-se lá o mundo que esses É. meninos vão. Porque hoje tem muito vídeo de pornografia, vídeo de mutilação, você já viu? Tem um nome, eu Já esqueci agora o vi. nome do vídeo que eles vê de Eu não sei o tortura, tem um nome. nome, esqueci, que é um vídeo que as pessoas nossa, Gente. e esse tipo de vídeo, ele é muito perigoso, por quê? Porque é igual a pornografia, você assiste um, aí você quer mais, aí você quer mais. O vídeo de É um vício, mutilação é né? um vício, você vai mutilação, e quando você vê seu filho tá ali, você nem sabe. E você consegue tirar o vício desses Sim, adolescentes? sim, Consegue, sim, com Marcelina? tratamento, sim, depende, tem que ter medicação, e a gente consegue com trabalho, a adolescência é a última chamada, por isso que eu falo, gente, é muito importante. Viu alguma coisa, mesmo que não viu, todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de um espaço para entender, organizar nas prateleiras o que sente. Eu, você, todos. Lógico.
E quando é adolescente. É, porque a criança, o adolescente, ele fica naquele mundo dele, naquele ambiente que não muda, e Uhum. só vício, cada vez Vício, mais, cada né? vez mais. Aí tem também o anime e tem aquele anime que a gente fala daquele, porque o anime é tudo lindo, é tudo uns conto de fadas. Ah. Você pode perceber que as crianças que mais assistem anime são as mais introspectivas. Tem que ficar alerta. Tem também, aqueles, como é que chama? Concorda? Aí tem aqueles romances coreanos. Dorama, dorama. Para nós mulheres é um perigo, porque dorama é um conto de fada. Para as adolescentes, então, Gente. é um conto de fada, é uma pornografia amorosa para nós. E aí, quando você vai ter uma vida real, você não consegue ter relacionamento com ninguém, porque não existe, é fora. Então, é assim, eu acho que um sistema, a gente estava até conversando isso antes, um sistema hoje da Sim. mídia, sei lá, enfim, que traz a gente para ficar aprisionado. Então, a gente tem que, sabe? E é tudo que você consome, gente. Consome. Olhos, entra e faz. Gente, e você trata de pessoas que são viciadas em anime? Sim, sim, sim. Isso é um vício É um também. vício também. É um estilo de ser, mas assim, você compreende que ali tem angústias. Não que eu não estou aqui demonizando o anime, mas eu estou assim, a frequência, né, é um ponto de atenção. E é perigosa essa pessoa que está viciada em anime? É, O que pode acontecer? é perigosa no sentido assim, porque ali ele é um super-herói, dependendo do nível. Você entende? É igual o vício, é um vício. Não Tá. que toda pessoa que assiste anime vai estar nesse problema, nessa questão. Mas adolescente, adulto também assiste Adulto anime. E também, viciado. viciado. É no sentido assim, porque é uma forma dele fugir da realidade, viver uma vida paralela. Não que esteja perigoso, seja uma criança violenta, porque isso entra em outro, Não pode se um outro transformar num patamar. psicopata. Não é, não, Tá. a não ser que ele tenha tendências, uma coisa Tá. ou uma coisa, Entendi. né? Mas se você já tem tendência e começa a abastecer com conteúdos, porque assim, tem um monte de psicopata no nosso meio. Nem todo Sim, sim. psicopata vai cometer um crime, vai Claro. cometer uma atrocidade que a gente fala, né? Sim. Mas dependendo do que se ele já está adoecido e ainda se abastecendo de outras coisas, acontece sim. Nossa, gente. E É. você pega bastante no seu consultório? Sim, a maioria vem porque vem com a introspecção, né. Aí quando eu já vejo, eu falo: "Ai, que tipo de filme e tal", aí a gente já entende. Aí eu oriento os pais, vamos, né, Tá. gradativamente trocando, não é tirando, trocando por outras. Mas isso é carência? É falta Ah, de aí a tem gente tem muitos muitos fatores, né, muitos fatores. Sim, fatores. sim. Mas assim, é afeto, né, questão Afeto. afetiva, é questão afetiva. Eu vejo hoje, vou falar uma coisa aqui que vocês vão me detonar, mas tudo bem. Nessa questão do bi, né, Sim. às vezes os jovens falam: "Ai mãe, eu sou bi", tipo, né, "eu sou bi", por quê? Porque o sexo, né, oposto ou o sexo semelhante está dando mais carinho para ele. Ele é onde ele está sendo mais acolhido. E se ele está Hum. sendo mais acolhido por aquele amiguinho, ele confunde, a gente confunde, gente, Olha amor. A gente só. confunde. Se você está num nível assim de carência, de compreensão, de legitimidade, né? Porque muitas vezes você fala algumas coisas, os pais não legitimizam, né? A palavra É. assim. Eles te ignora, é bobeira. E a pessoa nunca se sente ouvida, aí vai para um amiguinho, o amiguinho ouve, dá atenção, e ele começa a confundir afeto. Aí fala, eu sou bi, eu quero fazer tantas coisas, e acaba que é só questão ali de ajustar. Não, pelo amor de Deus, eu amo mulher, entendeu? Aí ajusta. Principalmente, eu pego muitos adolescentes de 19, 20, Olha, que por quê? interessante. Porque é essa fase da construção, a fase importantíssima da adolescência, que é a construção onde eles têm que ter um direcionamento, eles não podem ir sozinhos. Olha.
Ai, gente, estou amando essa pauta com a universidade. Estou aprendendo muito porque, conversando com você, eu conheço vários adolescentes, né, que Uhum, realmente eles têm vícios, com Anib, esses uhum, outros que uhum. você falou. E você falando, uma psicóloga, gente, falando, nossa, é isso, a postura dele é essa É, mesmo. A é, importância da pessoa procurar realmente uma psicóloga. Gente, é muito importante. sim. E por que você quis trabalhar só com adolescentes? É engraçado, eu comecei a trabalhar com o público, né, em geral, assim, mas quem me escolheu foram eles. Ai, que fofinhos, né? Olha! Porque todas as aí eu fui, atendi um, atendi outro, aí fui me indicando, quando eu vi o meu consultório, adolescentes. Assim, eu atendo pessoas mais velhas, né, tipo, adultos, mas o meu maior nicho é adolescente, Olha que legal. né. Não, as É, coisas vão é. acontecendo no Vai consultório. acontecendo, eles te escolhem, não é você que escolhe, não. E em quantas sessões você. Eu sei que é muito Uhum, complicado falar, porque uhum, cada caso é um caso, aham. mas geralmente esses adolescentes que estão sofrendo, em quanto tempo você já vê uma melhora quando eles estão em tratamento com você? Ah, eu vejo que ele já vê porque criança e adolescente é mais rápido do que o adulto, Ah, entendeu? interessante. Quando ele entende o processo, quando ele entende que o que dói, quando ele é ouvido, quando ele pode falar, é bem rápido. Assim, você fala que você quer que eu te dou um tempo, né, 3 meses, Olha. entendeu, 4 meses. Eu estava com um pacientinho que ele não ia na escola de jeito nenhum. Porque ele estava com crise de ansiedade de afastamento dos pais, né. E aí eu fui trabalhando tudo, voltou para a escola, Olha que entendeu. Tá na escola maravilha. e foi um processinho assim, porque é criança, então criança a gente trabalha com os adultos, com os responsáveis. Se o responsável está aberto, aí a gente faz um planejamento, olha, Sim. tem que ir, tem que fazer, quem que é a autoridade, tal, tal, tal. A gente estabelece as autoridades, os papéis familiares, é muito importante. Ah, É, a mãe, a gente é ansiosa, quer ir lá e super proteger nosso filho. Ai, ele não consegue, ele tem ansiedade, ele tá ele vomita, não sei o quê. Pai, aí eu vou lá no pai: "Pai, é você, vai lá", entendeu. olha. Vai e pronto, não sei o quê. Em alguns casos, né, a gente vê o que eu meço muito isso, porque adolescente e criança é muito fininho, uma casquinha de ovo. E muitos pais, ai, eu queria falar isso. Muitos pais hoje, gente, é refém de filho, viu, com medo de filho se matar. Pois é. Isso aí, se você tá nessa condição, procura ajuda, porque você tá acabando de matar seu filho. O filho manipulando os Na pais. verdade, o pai fica refém, porque às vezes o filho fica tão nervoso, tão impulsivo, "Ai, não vou", quebra tudo porque não quer na escola, por exemplo, né. Aí, "Ah, não, mas meu filho não é de estudar, não precisa de faculdade". Ele precisa dos processos, precisa, gente, precisa das regras, precisa. Para a gente se sentir seguro, a gente tem regras. Então, eu só passo no farol vermelho porque eu sei que tem só passo no farol verde, porque eu sei que tem um vermelho. Então, como que uma criança não tem limite, não tem essas estruturas, como que ela vai se sentir segura? Mas os pais que perderam a rédea são os filhos, Não, né? perderam as rédeas, mas aí a gente precisa voltar. E Gente, voltando melhora. A olha maio a importância da terapia realmente com uma psicóloga, né, gente? E Marcidália, onde que você atende? Quais os dias? Eu atendo, na Rua Sergipe, aqui em Higienópolis, né, e eu atendo todos os dias, de segunda a sexta. Você tem Instagram? Tenho. Qual que É é? @Marcidália mesmo, o meu nome, Arroba Marcidália, Marcidália. né. Gente, ela trata adolescentes, mas também adultos, Sim. né? Mas o Uhum. seu foco mais são os É, adolescentes, sim, sim. né? Uhum. E você trata mais de menina ou menino? Eu tenho os 2, É. né, tenho, na Aí verdade você não tenho. tem um parâmetro. Ah, é mais Não. menino que está me dando problema aqui, que está me procurando. Engraçado que os meninos estão vindo mais Os mesmo, meninos? né. Olha. Você me fez refletir.
Lógico, eu tenho bastante meninas, mas as meninas elas vêm, elas se resolvem e elas vão. Os meninos, eles querem ficar mais. Eles Olha, querem ficar mais, eles precisam. que interessante, não? É muito interessante. As mulheres realmente sempre se sobressaem, né? Não tem como. E você, Ah. como mãe de adolescente, qual a mensagem que você pode deixar para as mães que estão nos assistindo? Fique de olho no que seu filho consome no celular, os vídeos que ele assiste. Se ele está assistindo muitas coisas, tipo de vaidade, muitas coisas de dinheiro, é a ansiedade. Se ele está assistindo mais coisas, né, viajantes, aí você pode também é uma visão de alerta. E se ele não está assistindo nada, vem urgente. Também. É. Olha. Porque aí já tá realmente. E a mãe que É. tem que tomar atitude, né, gente? Por Não, favor. quando você tá com câncer, quem que leva? É um responsável. É a mesma coisa, é uma doença da mente, da alma, né? É. Gente, que programa. Não, eu amei, aprendi muito e vou ficar de Ai. olho aí com muitas coisas, que eu tenho 2 adolescentes em casa, já estou aqui, ó, refletindo. E Marcidália, eu quero que você deixe novamente um telefone para as pessoas entrarem em contato. Então, o meu DDD é 61, né? É 99277-2589. Esse é o da clínica. Gente, não deixem de procurar a Marcidália, uma excelente Ah, profissional. e eu sou neuropsicóloga também. Eu acredito que veio para mim muitos adolescentes né? Porque para avaliação neuropsicológica, aí eles já ficam. Ai, que ótimo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada, foi Agradeço de maravilhoso. coração. Gente, e agradeço a todos vocês pela audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.